Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Eduardo e vocês estão assistindo a mais um vídeo do canal Ei Bardo. Esse aqui é aquele nosso vídeo lá do Tio Patinhas, o vídeo dos recebidos. Quero compartilhar com vocês alguns itens novos para minha coleção, alguns itens que eu estava já procurando há algum tempo, outros nem tanto, apenas apareceram no meu caminho e eu aproveitei a oportunidade. Então, bora começar a ver todos os itens. Mergulhos nele como um peixe, me enterrar nele como um tatu e jogá-lo para o alto para chover na minha cabeça. Queria começar então explicando que eu estive viajando a trabalho. Eu fui para Blumenau, que é uma cidade mais no interior de Santa Catarina, e lá eu acabei conhecendo um sebo bem interessante e uma loja de CDs. Então, essa loja com muitos itens bacanas mesmo, alguns que eu ralei um monte para conseguir, e de repente estava vendo lá na parede alguns dos CDs que eu sempre estive procurando. Fui muito bem atendido e comprei alguns itens lá daquela parede majestosa, trouxe então para a minha coleção. Quero começar com uma banda lá das proximidades, é uma banda nacional de Santa Catarina, o estado que eu estava, mas é de Joinville, uma cidade próxima ali de Blumenau, onde eu estava. Uma banda de metal melódico, né, de power metal para alguns, metal melódico para outros. A banda que iniciou como Symmetry e depois, eu acho que por motivos legais, teve que alterar o nome para Simetria, com o disco Last Down, de 2014, segundo álbum de estúdio desta banda aqui, de power metal ou metal melódico. Uma banda bem interessante, uma ótima qualidade, dos conterrâneos, né, de Santa Catarina. Super em conta também no sebo, trazendo então para a coleção. Uma banda que eu guardo uma curiosidade muito grande, uma banda de power metal mais direta, mais pesada, né? Não aquele power metal mais pomposo, que é mais comum aqui no Brasil. É a banda Akla, com o seu primeiro disco de estúdio, Landscape Revolution, de 2010. Esse disco aqui tinha o Eloy Casagrande na bateria. Eu acho que foi um dos grandes chamarizes da banda na época. Eu sei que depois eles lançaram um disco também com algumas influências brasileiras, chamada Pindorama. Não conheço muito desse álbum, até tenho muita curiosidade de descobrir mais sobre. Mas consegui esse aqui então. Eu já tentei comprar ele em algumas ocasiões, mas com preços muito elevados. Eu não sei o que aconteceu, que esse disco acabou virando bastante valioso, né? Nunca encontrei preços muito acessíveis para ele. E um dos motivos que eu acho que ele é um CD mais caro, mais valioso, né, é porque eu acredito que ele é independente, ele não tem nenhuma gravadora aqui anunciada no encarte, e é importado ao mesmo tempo, ou pelo menos parece, porque toda a descrição dele está em inglês. Então pode ser que ele foi feito, né, por conta, né, de forma independente pela banda lá fora, onde eles conseguiram uma distribuição melhor, e aí aqui no Brasil fica mais complicado de achar. Posso estar falando muita bobagem, então se alguém souber alguma coisa, por favor, me corrija. E o interessante desse digipack é que ele tem aqui a bandejinha, parece um isopor azul, bem diferente do que a gente tem, né, nos discos aqui no Brasil. Então o Akla de 2010 aqui, o Landscape Revolution, banda nacional de power metal. Próximo item, então, adquirido foi o disco Beyond the Sundown, do Rook Silk, versão importada argentina, lançada aqui pela Rock Brigade, com a News Enterprises, com a Massacre Records, indústria argentina. Esse que é o quinto álbum da banda, de 98. A banda dos irmãos Dollenberg, né? Uma banda de... Alguns vão dizer que é de power metal, outros vão dizer que é de prog, rock melódico. Outros vão dizer que é hard rock, com pegadas, pitadas de prog metal. Então é uma banda bem coringa. Pra mim eles são uma banda de metal melódico, sabe? E aí exploram lados mais hard, mais leves, mais pesados. Mas é uma banda que, embora eu não seja tão fã, o único álbum que eu tenho deles, além desse aqui que eu estou adquirindo, é o anterior, que é o Mephisto. Mas esse é um álbum que eu sempre visei na minha coleção por causa de um artigo que eu li, eu não lembro agora se 94 ou 98, acho que 98, sobre o Andreas Marschall. Essa aqui é uma capa que o Andreas Marschall pintou. E desde então, vários itens que eu vi nesse artigo do Andreas Marschall, eu comecei a ir atrás. Claro que tinha muitas capas de Blind Guardian, Running Wild, Hammerfall. Tinha essa capa aqui. Então é um álbum que, no meu subconsciente, eu queria ter muito na minha coleção. Andreas Marschall foi a primeira referência artística, né, de pinturas de capas de power metal que eu tive, e isso é algo assim que acabou me impactando bastante. Então aqui, Beyond the Sundown, do Rook Silk, quinto álbum de estúdio, banda alemã, álbum de 98.
considerado um dos melhores álbuns de prog metal de todos os tempos. A banda Ark com o álbum Burn the Sun, álbum de 2001. Essa aqui é a versão nacional da Hellion. E segundo e último álbum desta banda aqui, banda nórdica que tinha ninguém mais, ninguém menos do que Jarland nos vocais. Para alguns, um dos melhores registros vocais do Jarland em um álbum. E essa é uma daquelas bandas meio seleção, só com estrelas ali do metal e do prog metal, onde a gente tem o Jarland nos vocais, o Thor Otsby nas guitarras, o Randy Coven, infelizmente já falecido, nos baixos, Matt Olofsson, também faleceu em 2015 nos teclados, e John Macaluso nas baterias. Então aqui considerado um dos melhores álbuns de prog metal dos anos 2000 e com um dos melhores vocalistas de todos os tempos aqui, o Burn the Sun do Ark. Próximo item então é uma banda italiana de power metal, aqueles power metal com vários elementos do prog, é a banda Altair. Essa capa aqui muito bacana, com uma medusa num palco de teatro. Esse é o segundo álbum da banda. O primeiro, Lost Eden, de 2013, e esse segundo é de 2017. Eu particularmente, eu acho mais bonito o logo que eles usavam no primeiro álbum, mas é uma banda bem interessante. Eu admito que muita da minha curiosidade e vontade de ter esse álbum foi por causa dessa capa, que eu achei bem bonita. Esse aqui então é a versão acrílica, versão grega, álbum grego então importado, banda italiana então. Não conheço muito sobre eles, também não é uma banda com músicos muito reconhecidos no cenário mundial, né? Na Itália de repente eles podem ser bem reconhecidos, mas vendo aqui o nome das pessoas envolvidas na banda, eu não reconheço nenhum assim de início. Mas tá aqui então Altair com Descending a Devilish Comedy, uma comédia demoníaca, muito bacana também. Achei que esse álbum eu nunca veria fisicamente, mas tá aqui então para coleção. E os próximos dois itens, né, itens finais que eu consegui nessa loja então, 2 CDs de uma banda que eu gosto pra caramba, já comentei diversas vezes aqui no canal, uma banda bem desconhecida, né, mais nichada, que é a banda Ten, banda britânica de melodic rock, AOR, hard rock pomposo, com o 6º álbum de estúdio então, Far Beyond the World, de 2001. Esse aqui é uma versão japonesa, aqueles álbuns que vem com encarte extra, né, todo em japonês. Então aqui está. Uma capa nem tanto interessante, mas o álbum é bem bom. Assim como a maioria dos álbuns da banda. O vocalista Gary Hughes, que também é o principal compositor, é um dos melhores nomes do rock, né? Uma voz perfeita, ótimas composições. Já compôs com Bob Catta e com Magnum. Então tá aqui o 6º disco de estúdio da banda. E fechando então as compras, outro álbum desta banda, Ten, que é o The Rope / Bonus Collection. O que é este álbum aqui? Esse aqui é um álbum duplo, como vocês podem ver aqui. Ele vem o 3º álbum de estúdio da banda de 97, que se chama The Rope, no primeiro álbum. E no segundo ele vem o Bonus Collection, que aí vai entrar nesse segundo álbum diversos bonus track, né? Algumas versões acústicas, versões inusitadas de músicas da banda. Essa versão aqui foi lançada em 99, 2 anos após o lançamento desse 3º álbum. É uma versão importada italiana. Então tá aqui da Frontiers. Esse foi os álbuns que eu comprei em Blumenau. E em seguida então a gente vai vendo novos álbuns recebidos. Aqui tem um recebido. Chegou hoje aqui em casa. Esse aqui é uma compra que já estava sendo assim desdobrada desde o ano passado. Eu comecei a juntar alguns itens com um vendedor e depois de um tempo, né, quando já estava com alguns itens bem interessantes, eu fiz então o pagamento e ele fez o envio. Eu vou abrir aqui então, terminar de abrir e podemos ver um a um. Aberto então, são 4 itens recebidos hoje. O primeiro que eu vou mostrar para vocês então é o Ancestral Romance do Darkmoor, álbum de 2010, o álbum que veio após o Autonom, o 5º álbum com o Alfredo nos vocais, né? Aquela banda que para mim perdeu um pouco da sua identidade com a saída da Elisa. O Alfredo é um vocalista legal, que segurou bem as pontas, mas é uma banda para mim que ela oscila muito. Tem algumas músicas muito legais e diversas músicas
mais genéricas. Mas como a gente gosta desse tipo de power metal mais genérico, composto, orquestrado, essa é uma banda que cai muito bem assim para se ouvir, ainda que numa fase que ainda estava meio que se identificando melhor. Essa capa aqui eu acho meio feia. Pessoalmente, quando eu vi na internet essa capa eu achava mais bonita, mas vendo ela pessoalmente, já não curti tanto ela. Dei uma olhada aqui. Mas com certeza, dos álbuns que eu tenho deles, com certeza não vai ser o pior. Outra banda meia bomba aqui que eu estou recebendo, uma capa que eu acho muito bonita, por sinal, é o Doombound, do Battlelore. Esse aqui que é o 6º álbum da banda, de 2011. Olha, capa lindíssima aqui, um dragão, um guerreiro, possivelmente um matador de dragões. Aquela banda finlandesa de metal épico sinfônico inspirada nos contos de Senhor dos Anéis. Mais uma dessas bandas, né, que canta sobre o Senhor dos Anéis. Álbum acrílico importado, acho que é a versão austríaca, mas então dá para dizer que é a versão europeia do álbum aqui. Mais um recebido interessante aqui, ainda mais na fase Senhor dos Anéis que eu estou vivendo no momento. Outra banda super desconhecida, se bem que aqui no Brasil eles não são tão desconhecidos porque eles lançaram acho que 2 ou 3 álbuns pela Laser Company, que é a banda Mob Rules. Começaram, né, com álbuns mais conceituais, pós-apocalíptico. Esse aqui é o 6º álbum de estúdio deles, Ethnolution AD, de 2006. É um disco também que eu nunca vi ele fisicamente. Esse aqui é importado, versão ucraniana, bem importado mesmo. Aqui ele está escrito que só é permitido a venda na Ucrânia. Vocês podem ver aqui. E essa é uma daquelas bandas que é muito bacana, tem álbuns muito bons, músicas muito interessantes, né? É uma banda de power metal, mas que também acabam apelando para um lado mais prog metal, mas que também não consegue bombar, né? Os caras não conseguem crescer, pelo menos aqui no Brasil, quando eu falo, né? Imagino que pela Europa eles já tenham até um pouco mais de visibilidade. Eu vejo eles, né, em diversos cartazes de eventos com outras bandas grandes. Então, infelizmente, aqui no Brasil eles não conseguiram acontecer. E encerrando então os recebidos, uma banda também mega inusitada, uma banda espanhola de power metal que é a Redwine, uma banda super desconhecida, mas que apareceu no radar porque eles participaram do tributo ao Halloween com a música Rise and Fall, que por sinal é um bônus track aqui deste álbum. Ele tributo com várias bandas desconhecidas, quer dizer, são 2 partes, né? O primeiro álbum são bandas grandes e tal, bandas mais conhecidas como Rhapsody, Luca Turilli, Vision Varn, Labyrinth. E aí no segundo tributo, né, na segunda parte, eles pegaram a segunda divisão do power metal europeu aí, pegaram bandas como Redwine, como Steel Attack, como Arven Celeste, Fraternia, Dragonland, High Lord e o Redwine. Mas uma banda bem interessante, eu gosto muito, já falei algumas vezes, vou falar de novo, me desculpem se eu estou sendo repetitivo demais. Eu gosto de metal cantado em espanhol, e essa banda aqui então faz isso. É um heavy metal com pitadas de power metal melódico, então é um som bem legal, cantado todo em espanhol, exceto o cover de Halloween. E aqui eu tô vendo mais uma música, Kill Me in Dreams, que é cantada em inglês. O resto tudo aqui tá em espanhol. Versão digipack importada também. Este álbum aqui fechando os 4 recebidos. Redwine com Sueños y Locura. Dia 20 de abril, recebi hoje esse pacote aqui, que eu vou abrir. E ontem eu recebi este daqui. Vou abrir também, vou abrir os 2 juntos. Vamos ver o que tá chegando aqui para a coleção. Então tá, itens abertos, vamos começar com o menor, que é o álbum MK2 do Master Plan, 3º álbum de estúdio da banda e um dos álbuns polêmicos da banda. Eu tenho esse álbum aqui numa versão que eu recebi distribuição de gravadora para fazer resenha, então é uma versão bem chinfrinha. Essa aqui é uma versão bem bonita, o encarte, ele é bem interessante, bem feito. Era na época ali de 2000 e... Era antes de 2010. Esse álbum aqui eu acho que é de 2006. Esse álbum aqui é de 2007. Cheguei perto. E nessa época se faziam os encartes. Principalmente o pessoal ali da Rock Brigade fazia encartes com papel fotográfico, brilhoso.
Cheirinho aqui meio plástico. E esse aqui ainda tá autografado pelo Roland Grapo. Esse foi o principal intuito que eu fui atrás desse disco aqui. Eu acho um disco bacana, não é um excelente álbum, por sinal é um álbum bem regular, com exceção de uma música, que é Keeps Me Burning, que na minha opinião é uma das melhores músicas do Masterplan, deveria estar no primeiro álbum, que é onde estão os grandes hits da banda. E esse álbum aqui é polêmico por causa das mudanças de formação que aconteceram, onde saíram um dos fundadores, né, o Lee Kush, o baterista, dando lugar para o Mike Terrana, aqui o homem do moicano, e sai então o vocalista, o John Lynch, e entra o Mike DeMille, vocalista aqui, e já estava fazendo um trabalho mais consistente no Riot V. Então esse era aqueles álbuns que a banda tinha que provar, né, que ainda se garantia. Manteve aquele nível do power metal europeu super empolgante, não tão empolgante, porque as músicas eu acho que perderam um pouco do impacto, não sei se por causa da troca do vocalista ou por falta de inspiração, mas como eu disse, a música Keeps Me Burning manteve o nível lá em cima. E agora vamos falar do meu álbum favorito, de uma das minhas bandas de thrash metal favoritas, que é... deixa eu tirar do plástico aqui. Que é a banda Testament e o álbum Dark Roots of Earth. Esse aqui é um álbum, como eu falei, é o meu álbum favorito da banda. Começa aqui uma veia mais épica, empolgante, né, com linhas mais melódicas, que me agrada bastante no som deles. Mas é um álbum que eu demorei muito para ir atrás. Eu vi a versão normal, né, uma versão simples, aí depois eu descobri que tinha uma versão dupla com DVD, e aí eu ficava entre esse ou não. Uma vez eu vi esse, quase comprei, mas o encarte ele estava meio úmido, foi meio colado. Enfim, fiquei me enrolando, até que recentemente encontrei essa versão aqui, uma versão digibook. Como vocês sabem, eu adoro esse tipo de material, né, a capa dura, parecendo um livro. E temos então aqui CD bonitão aqui. Temos o encarte, né, como vocês podem ver, e o DVD também. Então, consegui não somente a versão dupla, mas ainda essa versão bonitona aqui do Testament, esse álbum aqui de 2012, que precede Brotherhood of the Snakes, que é um álbum que eu tenho, nessa linha, a partir dali, eu comecei a acompanhar mais de perto a banda, e com certeza o meu momento favorito da banda. E essa capa aqui, fodástica. Chegando então na finaleira de abril, tô aqui com mais alguns itens que eu vou buscar também lá na Mad Sound, a loja do Ramiro, loja física, né, que eu faço algumas encomendas de tempos em tempos, depois eu acabo buscando alguns discos, né, algum pacote. E os que eu busquei dessa vez foram 5 itens. O primeiro deles, então, é o Remedy Lane, do Pain of Salvation. Esse álbum aqui foi lançado em 2002, mas essa versão aqui ela é bem mais recente. A data dela aqui é de 2016, então ele é o Remedy Lane Revisited. É um álbum duplo. O primeiro álbum, então, tem versões remixadas, e o segundo tem versões ao vivo dessas músicas. Banda de prog metal sueco. Eu não conheço muito essa banda, eu já vi eles ao vivo uma vez. Admito que na época eu não me interessei tanto. Eles tocaram com a Kashk e com Evergrey. Para mim, as outras bandas foram muito mais legais do que essa, que foi a banda principal da noite. Mas, como vocês viram, né, ao longo do ano passado e desse, eu estou abraçando muito mais forte o prog. E essa aqui é considerada uma das melhores bandas de prog, assim, dos últimos tempos. Quem gosta e quem entende de prog costuma referenciar bastante essa banda. Então foi um disco que apareceu aqui no meu caminho, eu acabei adquirindo ele, e agora vamos ver então se eu vou reescutar com outros ouvidos ou se vai ser a mesma coisa da outra vez que eu ouvi. Então aqui Pain of Salvation, o quarto álbum dessa banda aqui de prog metal da Suécia. Mantendo ainda então o estilo no prog metal, né, mais ou menos no prog metal, eu conheci esta banda aqui, Mayfair, é uma banda da Áustria. Eu não conhecia essa banda, quando eu vi ali o CD que eu fui escutar alguma coisa para conhecer, para ver se eu me interessava. E o som que eu escutei deles eu achei muito parecido, assim, é um som que lembra bastante o som do Mastodon. Então vai ter uma mistura de prog com heavy metal, com rock, com o groove, o avant-garde. Então é uma mistura bem interessante. Não chega a ser assim aquele metal super pesado, mas é um rock bem construído, assim, bem estruturado,
e as partes progs me interessaram bastante, a voz também do vocalista, do Mário, conhece o Mário? Mas me interessou bastante. Não tenho grandes conhecimentos dessa banda, peguei o disco aqui lacrado, como vocês podem ver, versão digipack então, parece ser importada. Esse aqui é o penúltimo álbum de estúdio da banda, a banda já acabou, mas eu fiquei muito curioso, gostei do pouco que eu ouvi e tô agora com esse disco aqui para conhecer mais então da banda, mantendo então as categorias do prog. Saindo do prog então, vamos para o death melódico. Temos aqui uma das bandas que eu mais gosto, que é In Flames, com o Soundtrack to Your Escape. Esse álbum aqui é de 2004, e ele é o 6º ou 7º álbum de estúdio da banda. Esse aqui foi, né, praticamente um álbum bem divisor de águas. Ele veio depois do Railroad to Remain. A banda, depois do Clayman, começou, né, a desenvolver um estilo, e aqui eles começaram a ir muito mais para aquela vibe mais industrial, new metal ou experimental, que muitos fãs não gostaram, e depois descarrilhou pro Come Clarity e a Sense of Purpose. Esse aqui, eu admito, tem algumas músicas que eu gosto bastante, mas não é um dos meus álbuns favoritos da banda, pelo menos nas épocas que eu conhecia a banda e eu tava muito mais viciado no soul do Clayman. Esse aqui ele se mostrou muito diferente. Hoje que eu tenho, né, uma percepção completamente diferente da banda, eu acho que eu vou escutar de outra maneira, talvez gostar mais do que eu gostava na época. Eu já tinha esse álbum aqui, eu tinha a versão nacional, que eu acho que é da Rock Brigade ou da Hellion, agora não vou lembrar, Nuclear Blast talvez. E eu peguei esse aqui porque é uma versão japonesa, então tem aqui o Obi. Tem um bonus track que na versão nacional não tem, que é o Clayman ao vivo. Então, colocando na minha coleção uma versão, né, uma nova versão desse álbum aqui do In Flames, que, como todos já sabem, é uma das minhas bandas favoritas. E agora vamos pro meu estilo favorito, né? Vamos para o Power Metal. Peguei também 2 discos de Power Metal, sendo um deles a banda Crescent Shield, uma banda de Power Metal com algumas linhas mais heavy, mais tradicionais. Aquela típica banda de Power Metal dos anos 2000, com músicas bem voltadas a letras de fantasia, histórias épicas, jornadas. E esse aqui, eu admito que quando eu vi a capa, comecei a dar uma analisada, eu achei que fosse aquelas bandas bem pobre europeia, aqueles países mais desconhecidos, como, sei lá, Ucrânia, Rússia. Rússia não é desconhecido, mas eu digo falando em metal. Mas eu dei uma pesquisada na banda, depois, quando eu comecei a escutar ela, e eu vi que ela é uma banda americana, e é um projeto do Dan DeLucy, que também é guitarrista do Destiny Ends, uma banda já um pouco mais conhecida. Esse aqui é o 2º álbum de estúdio da banda, de 2009, a banda tem 2 álbuns, e já encerrou, então, pelo que eu entendi, o vocalista, ele faleceu. Essa banda aqui é aquela típica banda genérica de power metal, metal rápido, os vocais super genéricos, não uma produção bem mais ou menos. A produção aqui ficou pelo próprio guitarrista aqui, o Dan DeLuce, então, não sei, o que eu ouvi assim não chegou a ser tão redondinho, né, a produção, mas tem algumas músicas interessantes, né, quando é power metal a gente sempre abraça com mais força aqui, dá o benefício da dúvida, então foi o que eu fiz, então estou com essa banda aqui. O álbum se chama The Stars of Never Seen, e a capa que vocês podem ver aqui é um negócio bem ficção científica, tá aqui para ser ouvido, de repente debatido mais na frente. E encerrando então os álbuns adquiridos, banda italiana de power metal, então a gente sabe que mesmo ruim vai ser boa. A banda é Minotauro e o álbum se chama Master of the Sea. Esse álbum aqui é de 2013, versão importada, entre aspas, né? Porque esse disco aqui só foi lançado de JPEG, então aqui é um russão mesmo. Mas está dentro do preço que eu estou aberto a pagar por um disco russo. E é uma banda bem legal, me interessou bastante, porque é uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, Dragonheart, apresenta diversas características que essa banda aqui também apresenta certas semelhanças em linhas vocais, em linhas instrumentais, então é como se fosse uma versão italiana do Dragonheart. Já estava super curioso assim pela banda, eu vi os clipes, né? Acho que tem 1 ou 2 clipes no YouTube dessa banda, e quando apareceu a oportunidade assim de conseguir esse disco com valor bem tranquilo, achei bem interessante, fui atrás então. Como eu falei, não é a versão que foi lançada, mas esses russos aqui são bem feitinhos mesmo, então não me atrapalha em nada ter este álbum aqui na coleção. Minotauro então com Master of the Sea, encerrando os últimos recebidos de abril.
Então é isso, pessoal. Esses foram os recebidos do mês de abril aqui para minha coleção. Quero agradecer a todos pelo tempo, pela atenção que vocês disponibilizaram aqui neste vídeo comigo. Eu espero que esse compartilhamento faça com que vocês conheçam, reencontrem bandas que têm desejo de ouvir. Todo mês eu faço vídeos dos recebidos, então se vocês gostaram desse formato, vocês podem procurar nos demais vídeos do canal todos os outros recebidos dos meses passados. Quero convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção. Agora eu estou fazendo umas postagens em ordem alfabética, conforme eu estou escutando aqui a minha coleção. E convidar vocês a conhecer e ouvir as playlists do canal que eu faço com músicas dos álbuns apresentados. A playlist do mês de abril, então, tá aqui embaixo o link e vai ter uma música de cada álbum que existe no Spotify desses apresentados neste vídeo. Então é isso, muito obrigado, pessoal, e até mais.